edição do Talking DI. Hoje recebendo ao vivo pelo Facebook, recebendo no nosso estúdio a presidente interina da Câmara de Vereadores de Chapecó, a Marcilei Vinhati, para falar sobre os trabalhos à frente da mesa diretora da Câmara de Vereadores, além de outros assuntos do contexto da política de Chapecó e também da região. Então assiste esse vídeo até o final, segue o Diário do Iguaçu nas redes sociais e confira. Marcilei, em primeiro lugar, muito obrigado por esta entrevista e seja bem-vinda ao Diário do Iguaçu. Diário do Iguaçu sempre, Gabriel, com as portas abertas, né? Eu que agradeço a oportunidade e quero aqui destacar de pronto, assim, o quanto o Diário do Iguaçu tem contribuído com a nossa cidade. Com nós que estamos na política, convivendo todo dia, né? O fazer Chapecó a partir da Prefeitura, da Câmara de Vereadores, mas o Diário do Iguaçu tem sido extremamente importante nessa relação de aproximar o mundo real deste mundo oficial que é o mundo da política, né? E para nós é fundamental que essa conexão, que se dá também pelas nossas redes sociais, mas de forma mais ostensiva, chegando em todas as casas pelo Diário do Iguaçu. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos mais uma vez a presença, Marcilei. Para começar já este bate-papo, essa semana foi marcada por um rodízio, né? Realizado aí nos poderes de Chapecó, principalmente no Executivo e também no Legislativo. O presidente da Câmara de Vereadores, o André Kovaleski, tirou licença temporária, né, para a vice-presidente Sueli Sutili assumir, que depois assumiu a Prefeitura de Chapecó, e tu, como primeira secretária, né, da Câmara de Vereadores, assumiu a presidência da Câmara de Vereadores. Gostaria que tu falasse um pouco mais dessas mudanças e o que representa para ti estar à frente, né, do Legislativo de Chapecó durante esse período aí de 4 dias. Sim, primeiro agradecer o gesto do prefeito municipal e, por consequência, o gesto também do presidente da Câmara de Vereadores, que, ao se afastar dos seus espaços, oportunizam também para que a gente possa, nós mulheres, né, ocupar esse espaço de poder, de decisão, de comando da nossa cidade. Veja que o prefeito se afasta, o vice dele não pode assumir, porque tem o irmão que é pré-candidato a vereador, e na Câmara de Vereadores o vereador André não pode assumir a prefeitura também pela condição de pré-candidato. Então a vereadora Sueli Sutili ascende à prefeitura e automaticamente eu à Câmara de Vereadores. E é um orgulho muito grande para mim, embora de forma interina e de forma muito rápida, ocupar esse lugar que eu sempre sonhei em estar. Não como um objeto de ostentação ser presidente da Câmara, mas porque simbolicamente as mulheres estar nesses espaços, tanto na Prefeitura como na Câmara de Vereadores, comandando os poderes de decisão política da cidade, é simbolicamente muito importante para todas nós. Chapecó tem 107, vai fazer 107 anos de história. Nós nunca tivemos uma prefeita eleita, nem uma vice-prefeita eleita, e nesse tempo todo elegemos somente 16 mulheres vereadoras, nunca fomos presidentes da Câmara de Vereadores, então a gente comemora, ocupa espaço, fala disso, né? Traz para a Câmara de Vereadores também oportunidade para que as mulheres se enxerguem nesse espaço, né, de decisão. E a gente persegue o sonho de que as mulheres possam de fato ser eleitas e estarem nesses espaços de forma a serem aprovadas pela população, né? E nós vamos caminhar para isso. Não vai demorar muito, porque o nosso município cresce, amadurece. Nós temos milhares de mulheres lideranças na nossa cidade, que daqui a pouco desperta, né, pela participação nos partidos políticos, pelo crescimento do papel das mulheres líderes, né, da nossa cidade. Naturalmente, esses espaços vão ser ocupados daqui a pouco, efetivamente, pelo poder das urnas. E Marcilei, como que estão sendo, né, estes dias à frente da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Chapecó
como que estão sendo as discussões, a condução dos trabalhos aí, considerando sua experiência na política, também a relação com os demais parlamentares? Bom, eu sou uma vereadora experiente. Eu tenho 3 mandatos, então pude estar na mesa 2 vezes, primeiro como segunda secretária, depois como primeira secretária, e a relação com meus colegas ela é muito boa, ela é uma relação muito respeitosa. Eu construí isso ao longo do tempo. Então, eu fui para a mesa diretora num consenso dos vereadores. Eu fui para a CAMOSC apoiada por todos os meus colegas vereadores na Câmara. Cheguei à presidência de uma associação regional de vereadores e me elegi presidente de uma associação estadual de vereadores com apoio integral dos meus colegas na Câmara de Vereadores. Isso demonstra um pouquinho essa capacidade que eu tenho de articulação e de construção coletiva com meus colegas. Então, naturalmente, esses processos de ser convidada para ir para a mesa diretora, agora de ocupar a presidência e produzir um bom trabalho sem conflitos, sem ranços, sem dificuldades, naturalmente vai acontecendo. E a semana está indo muito bem, os trabalhos estão encaminhando bem, a gente não tem tido demora na Câmara de Vereadores, muito pelo contrário, mas não é um destaque do meu trabalho, é um destaque desta Câmara de Vereadores, que tem feito um esforço muito grande para acompanhar também o ritmo do próprio governo municipal, do prefeito de Chapecó, que impõe um ritmo muito acelerado na produção de políticas públicas no nosso município. E a Câmara de Vereadores está conectada nessa mesma direção. Por que a gente faz isso? Porque isso significa celeridade no acesso às políticas públicas pelo cidadão, que espera que a gente não demore, que a gente de fato entregue aquilo que as pessoas precisam no menor tempo possível. E Marcilei, mesmo sendo um período curto, né, como a gente já conversava, né, com relação à presidência, né, da mesa diretora que tu assumiu na última terça-feira, tu acredita que deixará alguma marca em específico durante esse período, seja a aprovação de um projeto de lei, a contribuição para alguma proposição ou moção ali discutida no Legislativo de Chapecó, ou até mesmo essa parceria aí gerada contigo na frente da presidência? Tem alguma marca que tu acredita que deixa nesse período? Cada presidente que assume a Câmara de Vereadores, ele imprime a sua metodologia de trabalho. Obviamente que a gente tem um rigor, que é o rigor dado pelo regimento interno da Casa Legislativa, que permita que a gente dê continuidade aos processos sem criar nada extraordinário. Nós não estamos aí para criar extraordinário. Nós estamos aí para fazer com que as políticas públicas elas aconteçam e não criar nenhum problema na Câmara de Vereadores que cause algum tipo de constrangimento. Nós, naturalmente, pelo processo eleitoral que se aproxima, o ritmo da Câmara de Vereadores, ele naturalmente nos processos eleitorais, eles vão diminuindo. E nós temos recebido da Prefeitura Municipal muito menos projeto, por exemplo, que nós tínhamos no começo do ano. Naturalmente isso acontece, né? Porque se acelera os processos para antecipar um próprio processo eleitoral que tem muitas limitações orçamentárias, porque há limitações nas condutas, tanto do prefeito como da Câmara de Vereadores, por se considerar um período especial, e nós estamos nele. Então, nada de extraordinário vai acontecer nessa semana, mas eu quero destacar um fato que acontecerá no dia de amanhã, para fechar essa semana, então, de atividades frente ao Legislativo, é que nós vamos fazer um café, um encontro com mulheres lideranças da cidade, a exemplo da delegada de polícia, de coordenadoras de vários setores da sociedade, e que estarão lá junto comigo, presidente da Câmara, junto com a prefeita municipal, com as demais vereadoras, para a gente conversar um pouco sobre o que significa esse momento. E é um momento suprapartidário, mas que a gente não deixa passar em branco
esse momento que nós estamos vivendo. Então, de diferentes lugares, de diferentes olhares, de diferentes dimensões partidárias, as mulheres vêm para a Câmara de Vereadores numa atividade que vai ser no gabinete da presidência para contemplar um pouco esse momento e refletir um pouco sobre ele. Essa é uma marca que a gente deixa, de dizer o seguinte, que é um pouco a minha característica dos lugares onde eu passo, de deixar marcado a presença das mulheres. Então, eu tenho no meu gabinete 100% mulheres. Né? Por onde eu passei, a CAMOS, que era a equipe quase totalmente de mulheres. Na UVESC, a maioria das pessoas que trabalham comigo são mulheres. Eu acredito nas mulheres, no potencial, na capacidade de articulação, do fazer acontecer. E essa audição qualificada das mulheres nessa semana vai ser um ponto alto e um ponto positivo da minha gestão à frente da Câmara Municipal. Marcilei, tu falou na questão do processo eleitoral que se aproxima, e já mudando de assunto, gostaria que tu contasse um pouco pra gente com relação à pré-campanha agora, né, eleições municipais de outubro que se aproximam, se o seu nome está à disposição, né, do seu partido como pré-candidata para concorrer novamente ao legislativo ou talvez em uma chapa majoritária, e também gostaria que tu contasse pra gente esse processo também de mudança de partido, né, considerando que tu assinou ficha no União Brasil no período das mudanças, né? Das mudanças, isso. Na janela. Na janela partidária, né, que é o período ali do qual os parlamentares poderiam trocar de partido sem o risco de perder o mandato. Gostaria então que tu contasse um pouco pra gente essa questão da pré-candidatura e também o processo de mudança partidária aí. Sim, eu vejo isso com naturalidade. A mudança faz parte do processo de evolução da gente. Não que a opção de não mudar ela seja desqualificada. Eu sou uma mulher, uma liderança que aposto muito nas mudanças, porque eu me desafio, eu vou me qualificando, eu vou observando, eu também jogo o jogo da política, né? Eu participo desse movimento de leitura de cenário, de leitura das condicionantes todas que vão se colocando para a política, aonde a gente pode também ocupar mais espaços. As mulheres têm que aprender a fazer isso, porque a política não é só a filiação, estar num partido, garantir uma vaga como candidata. Também tem que observar como é que a política vai se manifestando. Qual é o jogo? Como é que você participa do processo decisivo para conquistar mais espaços? Às vezes é para você ficar onde você está, às vezes é para ocupar outros espaços. Eu não vejo esta mudança que eu fiz, sair do PSB para ir para a União Brasil, como uma ruptura, porque eu nunca me considerei dos extremos e porque também participei ativamente do governo João Rodrigues. E assumo, junto com o meu partido, esse apoio à candidatura da reeleição do prefeito João, porque eu sou uma vereadora que tenho capacidade de comparação, porque eu estive vereadora com outros prefeitos. E eu sei da diferença que foi o governo João Rodrigues. Então, eu estou junto nesse time, já participei muito desse processo de construção ao longo desses últimos 4 anos, me sinto integrada nesse movimento e acho que é o melhor para Chapecó, né? Acho que é o melhor para Chapecó, por isso que eu estou junto nesse processo. E eu sou pré-candidata a vereadora. A experiência como professora, com 3 mandatos já na Câmara Municipal, me dão a condição de exercer um próximo mandato, se assim as pessoas entenderem como viável, de um mandato de muita contribuição, porque essa experiência que eu trago, essa capacidade de ocupação desses lugares, defender de fato coisas que as pessoas precisam, mas saber os caminhos de como fazer as coisas acontecer, porque eu sou uma pessoa que trabalho muito, que me dedico 100% do tempo à Câmara de Vereadores. Eu não faço bico na Câmara de Vereadores. Sou uma vereadora em tempo integral. E eu acho que a nossa cidade precisa realmente disso, sabe? Precisa de pessoas que estejam capacitadas, que tenham algum tipo de experiência,
que se dispõe a evoluir no processo de aprendizado da cidade, de ocupação dos lugares, mas que também saibam como resolver o problema que as pessoas vivem, saber as dores que as pessoas têm, como ser um mandato resolutivo, né? Então isso tudo a gente coloca nesse caldeirão de uma pré-candidatura que, após a convenção, então vai ser homologada pelo partido, e a partir de então a gente entra no processo efetivamente eleitoral com condição de pedido de voto às pessoas, né? Mas isso a gente só pode fazer pós-convenção se os nossos nomes foram homologados. Tudo caminha para dar tudo certo, e a gente quer que essas eleições, de modo geral, elas caminhem com tranquilidade, que a gente tenha a capacidade de fazer um bom debate político sobre as questões essenciais do nosso município, e que nesse movimento todos nós pré-candidatos, os pré-candidatos a prefeito, tenham essa maturidade, essa grandeza de contribuir com a nossa cidade. E Marcilei, ainda nesse assunto, como os teus eleitores e também apoiadores receberam, não essa ruptura, como tu falou, mas essa mudança de partido, né? Considerando tu concorreu em 2020 pelo PSB e nas duas anteriores, 2012 e 2016, pelo PT. Como que foi esse processo de aceitação pelos teus apoiadores? Sim. Eu sempre tive um coletivo de pessoas que pensam as coisas junto comigo. Então, nenhuma decisão que eu tomei ela foi isolada, alijada ou individual. É uma construção a partir de um coletivo, de um conselho político que vai avaliando o conjunto desse movimento que nós vamos fazendo ao longo dos anos. Mas, obviamente, que eu tenho uma característica de respeitar muito o posicionamento das pessoas. E não seria agora diferente disso também. Há pessoas que deixam de me acompanhar por conta da mudança que eu fiz. E há outras pessoas que se agregam justamente pelo fato da mudança. Isso faz parte do processo, né? Porque há convicções também políticas para algumas pessoas muito consolidadas. E a gente precisa respeitar quem tem esse processo e que não quer mudar, né? Então eu vejo isso com tranquilidade. Eu busco sempre ir aglutinando mais pessoas, outras lideranças ao processo, agradecendo sempre imensamente a todas as pessoas que me trouxeram até aqui, porque eu sou resultado de um processo coletivo. Eu sou resultado de muito esforço de muitas pessoas que acreditaram no que eu defendo. Mas eu tenho uma coisa que move multidões, que é a integridade, que é a capacidade de ouvir e a capacidade de dar consequência àquilo que eu discuto. E eu sou uma pessoa de muito trabalho. E o trabalho é o grande engajador das pessoas, né? Eu acredito muito mais no trabalho, na integridade, na força de vontade, na capacidade de fazer as coisas, do que o ponto de vista ideológico de alguém. Sabe? Eu acredito muito assim, não adianta você ter uma ideologia consolidada e você não conseguir ter uma atitude, um gesto ou modificar nada no mundo que você vive. Então, eu não sou uma pessoa do radicalismo, eu sou uma pessoa de centro. Se a gente pudesse colocar numa plataforma, né? Eu sou uma pessoa de centro, eu sou uma pessoa do diálogo, eu sou uma pessoa equilibrada desse ponto de vista de enxergar a potencialidade de todos os lados, né? E é aí que eu me encontro. E por conta desse perfil, muitas pessoas acabam me seguindo por essa racionalidade, né? E não pela mudança de sigla partidária. Que eu acho que isso, sinceramente, eu acho que não contribui nada para a pessoa que está precisando de água, ter água na casa dela, para uma pessoa que precisa de um transporte coletivo mais qualificado, ter esse transporte coletivo. O SAMU não é de direita e de esquerda. O hospital regional não é da direita e da esquerda. O asfalto na rua não é de direita e da esquerda. A saúde no posto de saúde, a saúde para as pessoas não é de direita e esquerda. E não é nem a direita e nem a esquerda que vai resolver o problema real da vida das pessoas. Para mim é isso que importa. O que eu trabalho, meu trabalho, a parcela que me cabe enquanto contribuição com a sociedade, se isso vai mudar a dificuldade que a pessoa tem ou não tem. Então, essas são as minhas leituras para poder tomar a decisão e adequadamente responder também ao questionamento que você me fez.
Marcilei, para fecharmos este bate-papo e aproveitando, né, que tu está como presidente interina da Câmara de Vereadores de Chapecó e como tu falou também do evento que irá reunir as lideranças femininas, né, de Chapecó no seu gabinete, gostaria que tu falasse um pouquinho mais e também reforçasse, né, o convite para esse evento, né, que acontece nesta sexta-feira no Legislativo de Chapecó. Sim, essa atividade de sexta-feira eu quero convidar quem gostaria de estar com a gente. É uma atividade simbólica, simbólica da presidência da Câmara de Vereadores com a prefeita de Chapecó e com as vereadoras do Legislativo. Simplesmente para dizer, olha, nós estamos aqui, esse espaço também pode ser conquistado pelas mulheres. Simbolicamente estamos representando a todas as mulheres do nosso município e comemorar cada conquista que a gente tem para que ela nunca passe despercebida, né? Para a gente entender, compreender e nunca esquecer que há uma caminhada que a gente precisa reconhecer de mulheres que ao longo dos anos lutaram, lutam, se esforçam, fazem de tudo para que as mulheres sejam enxergadas e, por outro lado, reconhecer que as mulheres já estão prontas há muito tempo, que têm capacidade e condições de estarem onde elas queiram estar e que faz muito bem para o nosso município, faz muito bem para a democracia, faz muito bem para a justiça social, que as mulheres possam ocupar, além dos lugares que já ocupam, de comando em muitos lugares, mas também que passem a ocupar os lugares da política, os lugares na política, né? E por isso que a gente comemora tanto qualquer possibilidade que a gente tem, nem que seja um dia, nem que seja uma semana, nem que seja uma oportunidade única, a gente precisa que ela ganhe visibilidade para que a gente entusiasme também outras mulheres que estão por aí lutando como símbolo de que é possível a gente chegar onde a gente acredita ser um lugar nosso. Marcilei, mais uma vez, muito obrigado por essa entrevista e ficamos de portas abertas aí para as novidades da Câmara de Vereadores de Chapecó, da pré-candidatura e também do contexto da política de Chapecó e da região. Muito obrigada. Eu desejo a vocês também, Gabriel, eu tenho certeza, né, que vocês vão acompanhar todo esse processo agora até o dia 6 de outubro. Tenho certeza que vocês também vão contribuir muito, né, com esse debate necessário e profícuo para que a gente, de fato, nessas eleições possa discutir aquilo que é essencial do nosso município, né? Como as pessoas possam melhorar de vida, ter condições mais adequadas de viver feliz, viver plenamente numa cidade que já é uma maravilha, né, por tudo que vem construindo e oportunizando para todos os munícipes de Chapecó. É muito bom as pessoas poderem se integrar e eu acho que o Diário do Iguaçu faz exatamente isso, construir as pontes, processo de integração entre quem está produzindo a política pública e quem alimenta e dá as condições, inclusive orçamentárias, para que quem está na ponta, que é o prefeito municipal, possa devolver isso em políticas públicas essenciais para as pessoas. Um grande abraço, muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigado. Então, com certeza, todo o processo eleitoral você acompanha aqui no Diário do Iguaçu. Essa foi a vereadora Marcilei Vinhati e também presidente interina da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Chapecó, que falou sobre os trabalhos realizados aí à frente da mesa diretora do Legislativo, além de outros assuntos do contexto político e também pré-eleitoral de Chapecó. Em breve voltaremos com mais convidados especiais para você e para ficar por dentro de tudo o que acontece em Chapecó e região, acesse idiregional.com.br. Grande abraço!